Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar a proteção de candles do Candle 5.0 no PhoenixBot. Primeiramente, vamos visualizar como é realizada a formação de preços nos candles. Nós temos três tipos de candle. Nós temos o candle comprador, o candle neutro, ou conhecido como doji, e o candle vendedor. No candle nós temos o preço da máxima, que é o maior preço que chegou no candle, temos o preço da mínima, que é o menor, o preço da abertura, que é o preço inicial do candle, e o preço de fechamento, que é o preço que o candle fechou. No caso do candle comprador, o preço de abertura ele é menor do que o preço de fechamento. Isso significa que quando iniciou o candle, ele inicia no preço de abertura, o preço ele sobe, então ele teve uma maior quantidade de compras, e aí ele fecha com o preço de fechamento acima do preço de abertura. Isso caracteriza um candle comprador. No caso do candle neutro ou doji, o preço de abertura ele finaliza igual ao preço de fechamento. Então ele pode, na formação do candle, ele pode subir formando uma máxima, descer formando uma mínima, porém no final ele fica com o preço de fechamento igual ao preço de abertura. No caso do candle vendedor, o preço de abertura ele é maior do que o preço de fechamento. Então com isso, o candle ele inicia no preço de abertura, o preço cai por ter maior quantidade de venda, e aí o preço de fechamento ele fica abaixo do preço de abertura, caracteriza um candle vendedor. Então, como funciona a proteção de candle 5.0? Com essa proteção, nós trabalhamos com um tempo gráfico maior. Podemos escolher um tempo gráfico maior. Com isso, eu posso estar operando no gráfico de 1 minuto, por exemplo, e visualizando o gráfico de 5 minutos. Então, se o gráfico de 5 minutos está indicando um candle comprador, eu vou filtrar as minhas operações no gráfico de 1 minuto somente para compra. Se ele estiver vendedor no gráfico de tempo maior, então aí eu filtro somente para venda no meu gráfico de tempo menor. Então, para isso, eu tenho um parâmetro que eu posso indicar o número de pontos, e esse número seria o mínimo que o candle precisa ter para poder estar indicando uma direção, se é de compra ou é de venda. Porque sem isso, né, a gente pode estar correndo o risco de o preço ele estar brigando no preço de abertura, então ele pode correr um pouco só para baixo, ele volta para cima e ele fica brigando aqui, e aí ele está dando falso sinal de compra ou de venda. Então com isso a gente pode filtrar, inserindo uma quantidade de ponto mínimo, que daí a gente vai ter a probabilidade maior de esse candle ser realmente comprador, que naquele momento está realmente tendo mais compras do que venda, né, ou ao contrário. Agora vamos visualizar no gráfico com o indicador. Então aqui eu tenho nos indicadores o indicador de proteção de candles. Então eu vou arrastar aqui para o meu gráfico. Esse indicador ele tem todas as proteções de candle. Então aqui em habilita a proteção de candle, eu vou escolher a proteção de candle 5.0, que é a que eu quero utilizar agora. Aqui na proteção de candle 5.0 eu tenho dois parâmetros. Então, para habilitar a proteção, eu preciso colocar um valor maior que 0, que seria o número de pontos que eu quero que o candle no tempo gráfico maior tenha. Então, no exemplo aqui, eu vou colocar 1 ponto. E aqui eu tenho o tempo gráfico. Eu posso escolher entre 5, 15, 30 minutos, 1 hora ou 1 dia, o diário. Eu vou escolher os 5 minutos. Então, aqui eu configurei para que o candle ele tem que ser maior, para ser comprador, né, tem que ser maior do que 1 ponto, entre o preço de abertura, e para ser vendedor ele tem que ser menor que 1 ponto no gráfico de 5 minutos. Então eu vou dar um OK, e aí ele vai colorir aqui para mim os candles, indicando se for cinza ele não deixa realizar nenhum trade, vermelho ele realiza venda e verde ele realiza compra. Então aqui eu coloquei o gráfico de 1 minuto, que é onde eu estaria operando com o Fênix, e aqui eu coloquei um gráfico dos 5 minutos. Eu estou com um mini dólar aqui nos dois gráficos, para poder visualizar. Então aqui, por exemplo, nesse último candle, ele não tem 1 ponto que eu coloquei lá. Então pode ver que ele subiu, aqui ele já teria, né? Depois ele desceu e ele, como parou aqui o mercado, mas ele poderia virar vendedor. Então quando ele tem menos do que o ponto que eu, quantidade de pontos que eu não quero estar realizando trades nesse momento. Então aí, ó, ele ficou aqui cinza. Esse último candle aqui representa esse candle, que ele só deu para formar um candle só. Esse segundo candle ele já tem 1 ponto. Então ele é comprador e tem acima de 1 ponto entre o preço de abertura e o preço de fechamento.
Então, com isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tenho esses 5 candles que representa esse candle de 5 minutos. Aqui eu tenho 5 candles de 1 minuto. Então, aqui ele liberou compra nesses candles. No próximo, que é um doji, ele não tem um ponto que eu especifiquei, então ele deixou em cinza. Esse outro aqui também não tem um ponto, deixou em cinza. Então, aqui eu tenho 10 candles em cinza que ele não liberaria nem compra nem venda. Esses dois candles aqui, esse tem bem mais de um ponto e esse tem mais. Então, ele já liberou aqui, ó, 10 candles que ele liberaria para venda. Então, ele fica verificando aqui o tempo gráfico maior, que eu escolher, cada candle, e aí ele proporcionalmente, se for 5 minutos, ele verifica 5 candles, 15, ele verifica os 15. E assim ele vai liberando se vai realizar compra, se vai realizar venda, ou se não vai realizar trades. Então aqui, no meu gráfico, ó, eu tenho aqui, então ele funcionaria como um filtro. Então aqui, por exemplo, se desse alguma condição de venda nesses candles aqui, eu não realizaria, porque ele está indicando no tempo gráfico maior que ele está comprador. Então eu não quero realizar venda quando o outro gráfico está indicando compra, né? Então quando os dois gráficos eles indicarem para o mesmo lado, é aí que eu quero estar entrando no trade. Então é para isso que serve a proteção. Aí com ela eu posso escolher o tempo gráfico que eu quiser, que esteja aqui, então 5, 15 minutos, por exemplo. Posso colocar aqui 2 pontos, então eu quero que ele tenha uma confirmação um pouco maior no candle. Então OK, e ele vai. Então vem aqui eu vou colocar no outro gráfico para visualizar. E assim ele vai indicar. Então aqui, ó, não tem 2 pontos, ele deixou tudo em cinza. Esse daqui já tem os 2 pontos, então ele já deixou tudo em vermelho. Então, dessa forma, ele estaria filtrando meus trades. Então aqui eu só faria venda, eu não queria fazer compra. Aqui eu não realizo nada, aqui eu faria compra, aqui venda, e assim por diante. Então ele funciona como um filtro. Para parametrizar no Fênix é muito fácil. Eu vou abrir aqui o Fênix, eu vou em proteções, aqui eu estou em proteções, tenho todas as proteções de candle aqui junto, e aí eu vou na proteção de candle 5.0. Eles são os mesmos parâmetros do indicador, então quando eu venho aqui no indicador, visualizei a forma que eu achei que vale a pena eu fazer um teste, o filtro ficou bom, por exemplo, então eu venho aqui e coloco aqui, ó, eu quero 2 pontos, e aqui eu quero no tempo gráfico de 15 minutos, que é o que está aqui nesse gráfico. Feito isso, quando eu quero habilitar a proteção, eu tenho que deixar um número maior que 0. Se eu deixar 0, ele vai desabilitar, não importa o tempo gráfico que tiver aqui. Ele fica desabilitada essa proteção. A partir do momento que eu coloco um valor maior que 0, ele habilita a proteção. E aí ele vai verificar aqui o tempo gráfico que eu escolher. Então eu quero no 15 minutos, 2 pontos, tem que ter no mínimo o candle, ou 2 pontos acima do preço de abertura para ser um candle comprador, ou 2 pontos abaixo do preço de abertura para ser um candle vendedor. Feito isso, altero aí qualquer parâmetro, clico em OK, e o Fênix ele já assumiu aí a configuração que eu usei no candle 5.0. Ok, pessoal? É bem simples, vale a pena utilizar em setups principalmente a favor da tendência. Assim você verifica uma tendência no tempo gráfico maior. Muitos traders utilizam essa técnica, às vezes até mais de um tempo gráfico, eles olham ao mesmo tempo, para poder, quando todos indicando o mesmo lado, a probabilidade do trade dar certo é maior. Então é possível você estar incluindo essa proteção do candle 5.0 com outros indicadores também. Então é isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo.